Olá, você, meu caro concurseiro. Aqui está o professor Odilei França, mais uma vez, para mais um Tira Dúvidas. Agora o Tira Dúvidas vem de Jundiaí, do estado de São Paulo. E o nosso aluno é o Iago. O Iago mandou uma pergunta interessante. E é bom a gente falar sobre isso, né? Porque há coisas que às vezes enganam a gente. Então, muito boa a sua pergunta, Iago. Excelente, gostei da sua participação. E vamos ver, então, como que é esse negócio de voz passiva, beleza? Então, comigo na tela, olha só. O Iago me perguntou o seguinte: como que fica essa oração na voz passiva? A mensagem chegou com o título Branca de Neve. Iago, é o seguinte, eu tenho que olhar o verbo para saber se eu posso passar uma oração para voz passiva. E eu sei que quem chega, chega. Verbo intransitivo. O que chegou com o título Branca de Neve? A mensagem. É o sujeito. Veja, Iago, que para passar para a voz passiva, eu preciso ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. São os únicos verbos que eu posso passar para a voz passiva. E por quê? Exatamente porque só o objeto direto é que pode virar sujeito. Por quê? O objeto direto não é preposicionado. E o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, essa frase ela vai ficar eternamente na voz ativa. Certo, Iago? Vou dar um exemplo aqui da voz passiva, então. Veja só. O professor resolveu os exercícios. Por que eu posso passar essa frase para a voz passiva, Iago? Porque olha só, quem resolve, resolve o quê? Verbo transitivo, direto. Quem resolveu os exercícios? O professor, é o sujeito. O professor resolveu o quê? Os exercícios, objeto direto. Olha aí, ó. Essa está na voz ativa, porque o professor resolveu. Como é que eu vou fazer para passar para a voz passiva? Eu vou pegar os exercícios e colocar aqui, ó. Olha. Veja o tempo de resolveu, é pretérito perfeito. Coloco o auxiliar, o verbo ser como auxiliar no pretérito perfeito. Os exercícios foram. E pego o verbo resolver, que é o principal aqui na voz ativa, ou o único, né? Ele manda sozinho. Então, coloco no particípio aqui, apesar de ser uma forma verbal, particípio, ele vai ter um comportamento de adjetivo concordando com exercícios em número e gênero. Por isso, comportamento de adjetivo. Isso cai muito em concordância verbal. Nominal, aliás. Os exercícios foram resolvidos. Daí eu pego o sujeito da voz ativa, ponho para cá, regido em preposição por. Pronto. Por mais o, pelo professor. Veja só então o que vai acontecer. Tá? O objeto direto da voz ativa ali, o professor resolveu os exercícios, ele vai virar sujeito na voz passiva. Por isso que tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto não é preposicionado. E o sujeito da voz, né, da voz ativa, ele vai para lá como agente da passiva. Então, pelo professor vai ser o agente. O agenta não, né, pessoal? O agente da passiva. Tá? Então, lembrando aí, o objeto direto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. E o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva na voz passiva. Beleza? Então, aqui comigo, olhos nos olhos. Então, veja só, então, meu caro Iago, aí de Jundiaí, São Paulo, eu só posso passar para a voz passiva verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Isso quer dizer que verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação sempre estarão na voz ativa. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Um abração para você, um beijo para todos.
Até o nosso próximo Tira Dúvidas. Tchau, tchau.